Hoje nós vamos falar sobre gestão de serviços e os 4 P's. Nessa situação, agora nós vamos englobar todos os conceitos que envolvem um pouco a qualidade de serviços e como que essa gestão de qualidade pode contribuir para que se tenha uma otimização de trabalho, se tenha uma otimização de atuação de serviços e como que isso pode trazer satisfação para o cliente, como que isso, de uma certa maneira, pode contribuir para que se tenha uma boa gestão e o que é necessário, né, que se faça para que se tenha justamente essas questões relacionadas à qualidade. Então, em termos simples, podemos dizer que é como a empresa ela atua em todos os seus setores e de que modo ela comunica os clientes, criando uma relação de confiança. Então, esse grau de confiança, essa avaliação, é que vai fazer com que o cliente ele tenha um bom poder de compra e também aquela organização ela possa, de uma certa maneira, efetuar todas as atividades que agregam cada vez mais valor ao cliente. Então, nessa aula, nós vamos ver a gestão de serviços e os 4 P's na gestão de serviços. A gestão de serviços, ela deve sempre começar com o consumidor do serviço. Os provedores de serviço precisam entender seus consumidores para desenvolver e oferecer uma gama atraente ou portfólio de serviços. Por fim, os provedores de serviços geralmente executam ações para identificar jornadas do cliente, descrever como seus serviços criam valor e definir as propriedades de serviço, de acordo com os requisitos do cliente. Então, essa experiência que o cliente tem na gestão de suas atividades faz com que, de uma certa maneira, isso possa agregar relacionado à gestão desses serviços. E, consequentemente, isso gera uma certa fidelização. Essa fidelização buscada ligeiramente através de várias atividades e fatores de gestão de serviço, cada vez mais agregando novas formas de atender o cliente e também gerando um pouco de valor. Num contexto geral, é mais relacionado à experiência que o cliente vai ter com o produto e com o serviço, é que vai fazer com que, de uma certa maneira, ele tenha uma certa expectativa quanto àquela organização. Essa gestão, essa provisão de serviços, ela tem como finalidade o entendimento do cliente. E a partir daí, é possível fazer uma boa gestão de portfólio de serviço. Então, principalmente nos dias atuais, muitas pessoas acreditam que os produtos são suficientes para trazer satisfação para o cliente. E, na verdade, nós já vimos que não é, né? Que tudo isso envolve a experiência dele em si. Então, a realidade é que eles são apenas uma das etapas de atração de público e fidelização. Então, os serviços é o que leva o cliente até a organização. É o que vai fazer com que ele tenha essa experiência e, consequentemente, ele possa empregar ela em toda a organização. Então, oferecer um produto de qualidade envolve uma universalidade de ações que, consequentemente, faz com que o cliente ele se sinta de algum modo fidelizado. Não basta a organização investir maciçamente em marketing pesado para levar o cliente até a sua porta, né? Simplesmente ela tem que mantê-lo. Então, mais difícil que uma boa gestão
de entrega, uma boa gestão do cliente em si, é justamente essa gestão de atividades que vão agregar mais valor ao cliente. São aquelas que, de uma certa maneira, vão levar ele para a organização. Vai ser aquele mais que produto atrativo, né? Ele vai ser uma empresa que ela pensa na experiência do cliente, ela busca de uma certa maneira descrever os seus serviços. Então, como que é efetuada essa gestão? Naturalmente, essa gestão é efetuada em cima de todas as necessidades do cliente. É justamente esse o aspecto principal, né? Todas as atividades que, de uma certa maneira, vão agregar valor para esse cliente. Se isso não é feito, então tem-se aí uma questão bem complexa no que tange aí as ações que essa organização tende a tomar para que ela possa efetivamente controlar os seus processos. E esse controle ele vai muito além da gestão em si, né? Ele vai no entendimento de todo um cenário que faz com que o cliente seja levado para essa organização. E a partir daí se estabeleçam aí novas metas estratégicas para que você tenha a fidelização desse cliente aí que leva recursos, que levam o dinheiro para a organização, né, que de uma certa maneira ele busca uma necessidade e, se possível, ele for surpreendido, né, isso representa que a empresa ela possui muito entendimento dos seus processos, principalmente para atender essas necessidades do cliente. Né? Então, não adianta uma organização buscar em, oferecer serviços, oferecer produtos, sendo que ela sequer entende os seus próprios processos. Ela não consegue definir claramente como que ela entrega valor. E aí, consequentemente, o que se tem é uma gama de prejuízo absurdo. Né? Então, de fato, todo esse cenário ele contribui para que se tenha um, uma repensada aí na questão organizacional e, consequentemente, isso aí tenha um certo valor de serviço, né? Que é o que não só a organização, mas como os clientes como um todo buscam. Então, essa é a finalidade principal. Então, somente ter produto, pensar no produto, pensar na entrega, não é o suficiente para que se tenha conhecimento e atendimento ao cliente. É preciso muito mais que isso. É preciso que se repense enquanto organização e, consequentemente, que ela entenda os processos. Outros elementos-chave do gerenciamento de serviços são a melhoria contínua e o ciclo de vida do serviço. Muito se ouve falar em ciclo de vida de produto, né? Mas de fato, o serviço em si, ele apresenta possibilidade de melhoria. Ele também tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, ele só vai ser perpetuado se tiver pensamento constante e melhoria contínua. É como ter o retrovisor mais voltado para si do que para o cliente. Então, é claro que quando uma empresa ela pensa em melhorar alguma atividade, algum processo, alguma ação em si, ela tem que pensar primeiramente em melhoria. De que modo ela está fazendo essa entrega? De que modo ela está fazendo valor? O que, que ela está entregando? O que, que ela está definindo como melhoria? E de uma certa maneira,
isso impacta no serviço. Então, o serviço ele tem que ser bem claro e definido para que toda a sua cadeia passe a ser controlada e gerenciada para atender serviços. E isso faz com que oferecer um produto de qualidade vai facilitar bastante o processo de venda, por exemplo. E é preciso que o cliente se sinta confortável em fazer negócios com a empresa. Essa confiança, ela não é estabelecida através de marketing, ela é estabelecida através de relacionamento. Se tem um elemento chave que existe na gestão de serviços é a questão do relacionamento. O relacionamento é o que mantém a organização, é o que vai definir como que essa empresa ela se relaciona com o cliente e dessa maneira adquire para o cliente uma relação de confiança e que ele entenda que a aquisição daquele serviço, mesmo que tenha um preço a ser pago, ele é justo, né? Ele é justo. Então, o preço que se paga em relação à gestão de serviços, muitas vezes está diretamente relacionado a como o cliente enxerga essas atividades na condição de o maior interessado em adquirir o serviço. Então, o processo de jornada de compra, por exemplo, ele tem que ser claramente entendido pelo proprietário dessas organizações. Isso faz com que todo esse processo possa efetuar entregas da melhor maneira possível. Consequentemente, a melhor experiência vai ser aquela relacionada à melhoria contínua. Então, o serviço ele inicia em um determinado estágio e ele, consequentemente, acaba tendo o desaparecimento quando a entrega é correta, quando a entrega é efetuada, quando o cliente finaliza a sua experiência e, consequentemente, ele apresenta êxito aí na satisfação do produto. Então, no que se baseia o ciclo de vida de serviços? Primeiramente, na questão da estratégia. É mais fácil se destacar na concorrência e se tornar referência na sua área quando se pensa de modo estratégico. Isso é um conceito da área militar, né? Então, qual a importância que o produto tem para o cliente? Por que que a sua organização busca oferecer aquele produto ou serviço para o cliente? E quais são as expectativas que ele tem em relação ao seu serviço ou seu produto? Então, imagina que você, de uma certa maneira, entre em contato com um fornecedor de uma solução para o seu negócio. E durante o atendimento, não existe nenhuma preocupação em atender suas necessidades. Então, você pode travar o processo de negociação ou simplesmente, quando há esse tipo de atuação, você abre um leque muito grande para que o serviço, de uma certa maneira, possa ser efetivamente executado, reconhecido. A partir daí, você passa a ter um projeto de serviço. Contudo, se houver um concorrente que tenha um cuidado maior em detalhes como, por exemplo, o atendimento, e ele não tenha um produto que seja tão concorrido assim, talvez, por incrível que pareça,
ele passe a levar uma certa vantagem. Então, quando se tem um processo concorrente, é preciso um bom projeto de serviço. Com base nisso, entra a fase operacional, a execução do plano, a execução do projeto. E essa execução, ela vai em conta o quê? Justamente tudo aquilo que foi projetado. Esse projeto, esse planejamento de entrada do serviço em si, ele deve ser sempre com base em critérios muito críticos que fazem com que a gestão de serviços entenda que essas indicações que o cliente tem em relação à gestão em si, ele vai fazer com que as negociações entendam que é possível pensar na estratégia de serviço. Então, por isso que é fundamental, nessa fase de operação, investir em qualidade no serviço. Isso é fundamental para qualquer empresa. Independente do poder de seu porte, do seu setor de atuação, né? Então, ter preocupação com a área de qualidade, com gestão de qualidade, com operação de serviço, é de suma importância. Por quê? A ideia é que se entregue uma experiência positiva para o cliente, né? Isso vai significar a possibilidade de atrair novos consumidores, por exemplo, facilitar o processo de fidelização dos atuais clientes, fortalecer a imagem da marca no mercado. Esse é um aspecto. Em seguida, temos a melhoria de serviço, a outra etapa aí bastante importante, em que, com base em informações, feedback, experiências, né, indicadores, ou seja, métricas reais, sóbrias, né, é possível estabelecer muitas boas relações de melhoria de serviço. A partir daí, se tem a transição de serviço. Então, agora posso pensar em flexibilidade, eu posso pensar em disponibilidade e diversidade, e também, finalmente, é possível pensar em crescimento, né? Ele acaba se tornando mais tangível e mais real cada vez que se pense que a organização ela disponibiliza em si uma boa estratégia de serviço e, consequentemente, essa melhoria contínua ela acaba tornando o negócio muito atrativo. Portanto, cuidar da qualidade de serviços ela significa pensar no futuro do negócio. Outras práticas do gerenciamento de serviço vão acabar incluindo o gerenciamento de portfólio de serviços, incluindo gerenciamento de catálogo de serviço, gestão de relacionamento com o cliente, gerenciamento de configurações, mudança de gestão, gestão da continuidade do serviço e etc. Então, são todas as possibilidades que a gestão tem para atuar em fatores que podem influenciar diretamente na organização quando ela pensa em dois itens apenas: falta de clareza na organização, onde deixa-se de pensar na estrutura interna da empresa como um erro, e isso impacta na percepção que os clientes têm da marca, onde na correria das atividades cotidianas é fácil se encontrar confuso sobre as atividades de cada um. Dessa forma, é muito complicado buscar soluções que os consumidores buscam. Então, a gente tem que ter um olhar interno para o próprio negócio, repensar ele, né? Claro, não mudando a sua essência, a sua característica principal, mas sim
buscando de uma certa maneira flexibilidade, atingir novos públicos, né? Pensar em expansão, né? A boa empresa de hoje, ela pode ser a empresa falida de amanhã. Basta uma decisão equivocada para que a partir daí se tenha um desastre em cadeia, onde isso de uma certa maneira acaba sendo dificilmente muito complicado a reversão, né? Então, entregar um serviço com qualidade, ele vai incluir não apenas tarefas simples, mas ela tem que ser aplicada através de comprometimento por parte da empresa e também parceria entre lideranças e colaboradores, né? Então, muitas pessoas, né, muitos colaboradores têm a ideia equivocada de que uma avaliação de desempenho organizacional, um registro de indicadores, ele acaba de uma certa maneira prejudicando, né, gerando ameaças, gerando paradigmas negativos relacionados à atividade de trabalho. Mas o mais importante também disso é buscar informação de por que a organização ela não possui um rendimento corporativo tão apurado e afetivo como outros segmentos de atuação profissional. Então, a gestão de serviços ela tem muito framework, ela tem muito material de estudo, ela tem muita experiência, né? Que é o que basicamente nenhum tipo de teoria, gestão ou qualquer outra prática ele acaba influenciando. Nada disso. Então, o cliente deve ser o foco da qualidade de serviços. Então, é preciso que a empresa ela tenha um conhecimento amplo e claro sobre como se dá a jornada da aquisição, a jornada de compra, né? Então, ela tem que ser capaz de se colocar no lugar do relacionamento com o cliente, né? Então, entender como o possível cliente vai transitar por várias etapas até finalizar o processo de decisão, é preciso que se entregue a melhor experiência possível. Então, assim, como objetivo, podemos dizer que o ideal é que se entenda as necessidades para o momento e para o futuro e, consequentemente, que a sua empresa atenda essas dores. Soluções vão muito além do que se precisa. É preciso cada vez mais pensar na continuidade do negócio, na continuidade como um todo. Então, as melhores práticas vão vir de alinhamento dos serviços com demanda de negócio, cliente, usuário, capacidade aprimorada de aprender com a experiência anterior, isso desde que a organização tenha registros de atividades, que ela tenha registros de solicitações de alteração de configuração de serviço, de mudança de pessoal, de mudança organizacional, né? Então, negócio, cliente e usuário, eles devem ser conciliados, né, em práticas que, de uma certa maneira, vão auxiliar a manter a perpetuação daquela organização para que se tenha bons negócios. Então, com isso, vai se criando uma relação novamente de confiança mútua, ao qual vai fazer com que os negócios sejam mais facilmente fechados e uma parceria que favorece sempre os dois lados.
e melhor uso de recursos. O que seriam esses recursos, tanto humanos quanto financeiros, né? Pensando que eles têm uma capacidade limitada, porém deve ficar totalmente alinhada com os seus próprios objetivos. Então, essa relação entre a confiabilidade de empresa e cliente, ela vai iniciar aonde? No atendimento, na porta de entrada da organização. E, consequentemente, faz com que a organização tenha um investimento necessário e se mantenha atualizada. Isso no caso, quando a gestão de serviços entende que tudo deve ser otimizado, melhorado e buscar a sua disponibilidade. Funções e responsabilidades comunicadas na prestação de serviços, então, óbvio, uma boa atuação contratual aí tem que ficar bem claro qual é o papel de cada um, mesmo que se tenha a competência necessária, o papel ele deve ser bem claro, principalmente na definição de responsabilidades, né? Uma organização ela não pode ficar abandonada à própria sorte, de tal maneira com que se tenham aí irresponsabilidades cometidas por colaboradores, por donos de empresas, etc. E o que se vê é um retrato de degradação do varejo, das operações e serviços, etc. Então, tem que ter um time. E isso vai fazer com que os impactos que o serviço tem de qualidade, ele vai ter no negócio. Desse modo, é necessário que exista uma parceria interna entre os vários setores de uma organização. Criação de mecanismos de diálogo. Bom, mencionamos aí várias vezes essa questão do diálogo, né? Essa questão do ajuste das conversas, do ajuste das relações. Então, o relacionamento não termina quando o acordo é finalizado. Ele tem que ultrapassar as barreiras da boa vontade, as barreiras de compras, claro, sempre respeitando a individualidade de cada cliente. Isso é muito importante, né? Não adianta ter a empresa muitas vezes vai entrar no íntimo, né, da vida das pessoas, simplesmente buscando envolver aí uma relação de confiança. Então tudo isso também fica marcado para que se tenha esse controle e esse mecanismo. Então, tendo canais de comunicação abertos, faz com que as empresas entendam como anda o relacionamento do cliente com o produto e resolva qualquer insatisfação no tempo mais rápido possível. Agora, veja bem, é importante também que as empresas disponibilizem pesquisas de satisfação objetivas e simplificadas, né? Uma das grandes queixas que os consumidores têm hoje em dia, né, é justamente o excesso de leitura e o excesso de tomada de decisão. E a gente vê aí, às vezes, nós mesmos, né, criando processos um atrás do outro, todos os dias, todas as horas, né? E aí, consequentemente, você tem uma redução da sua capacidade de atendimento ao serviço. Então, a realidade é que essas práticas elas são, de certa forma, complexas e de modo a metrificar, afinal, toda a gestão de contas ele deve fazer com que não haja uma resposta correta sobre como se atende cliente. Então, de uma certa maneira, as pesquisas de satisfação elas são uma ferramenta importante que
Inevitavelmente, nos dias de hoje, já é e são indicadores aí que vão dar métricas, vão dar monitoramento, somente aí agora com o avanço, né, da internet, com o avanço das reações químicas, com o avanço dos estudos que se tem em ciência, então muitas coisas acabam de uma certa maneira colaborando bastante, né? E a responsabilidade pelas atividades faz com que ela acaba de uma certa maneira se criando, se ajustando, se inventando. Existe uma área, um setor que é muito requisitado para essas implementações, que é o escritório de gerenciamento de projetos. Então, tendo definido claramente um determinado escopo, é possível claramente recorrer e, claro, definir grupos de pessoas para que se tenha política, padrão e, claro, apoiar a prestação de serviços de alta qualidade dentro da característica de atendimento às satisfações do cliente. Então, a empresa terá em vão muita característica e esforço de trabalho se ela não se atentar a esses itens principais, né? O que representa atualmente aí, se todos os itens seguidos corretamente, se tem uma expectativa de alta qualidade organizacional. Então, um aliado muito grande para a gestão de serviços também são os indicadores estratégicos, né? Os indicadores em que cada membro da atuação estratégica possa, de uma certa maneira, atuar com os relativos à segurança. Então, o gerenciamento de serviços tem tudo a ver com fornecer serviços de alta qualidade. Então, antes de começar e pensar nos processos e ferramentas de gerenciamento de serviços, é preciso entender as necessidades dos clientes. Os 4Ps, eles são um conceito que permite uma boa gestão de serviços. Esses 4Ps, eles se baseiam no acróstico, né, que é perfis, procedimentos, produtos e pessoas. Tudo deve ser integrado e planejado para que se tenha o atingimento de seus objetivos, se tenha um controle e também, de uma certa maneira, isso pode acabar ajudando a interagir durante os detalhes que, de uma certa maneira, se encontram de uma maneira com que os seus objetivos e as suas relações possam contribuir para o desenvolvimento de um bom ciclo de vida de serviços. O primeiro passo é obter uma imagem clara do perfil da empresa. Então, naturalmente, a organização ela tem uma imagem, uma expectativa que, de uma certa maneira, as organizações depositam nessa prestação de serviços. Então, por que há um certo vacilo quando se fala de gestão de serviço? Então, a empresa ela tem que possuir uma certa variedade e, consequentemente, ela tem que ter e permitir uma personalização. Relacionamentos, eles fazem com que também se defenda um perfil da empresa. Procedimento. Os processos incluem todas as atividades das quais dependem a prestação de serviço.
como compra de matéria-prima, entrega, finanças, vendas e relacionamento com os clientes. Já os produtos, ele é um procedimento de como ele é realizado. Então, a realização do produto e serviço é basicamente de modo semelhante, não igual, né? Porque esse conjunto de métodos e comportamentos com o estabelecimento na empresa em si vai nortear o trabalho para uma situação em que ele esteja devidamente empregado e ele também passa a ter uma confiança maior quando o produto ele é garantido, quando realmente o cliente ele paga por aquele produto e ele leva o melhor daquilo que ele pagou. A organização é responsável por garantir que os procedimentos e os processos sejam seguidos, então é importante investir em pessoas. O maior motivador da gestão adequada são pessoas. E essas pessoas, elas estão, de uma certa maneira, com muita motivação quando se tem um desenvolvimento, quando se tem uma busca por melhoria, quando o trabalho em si ele é melhorado. E dessa maneira, você viu os fundamentos da gestão de serviços e como essas estruturas podem colaborar para melhorar o gerenciamento. Então, fisicamente falando, uma organização ela pode ter aí uma grande motivação na questão de gestão de serviços em si. Então, ela tem que ficar bem clara quanto aos conceitos que ela passa para o cliente e também, claro, aquilo que se tenha de estrutura organizacional. Então, essa organização, tendo uma implementação efetiva, ela pode utilizar aí os 4 P's para o auxílio que se tenha no entendimento e no contexto dela como organização como um todo. É claro que mudar muito, mexer muito naquilo que está dando certo pode parecer um equívoco. Então, muitas vezes pequenos ajustes já são suficientes para que se tenha aí garantido uma melhoria. Então, a implementação dos 4 P's faz com que a gente tenha uma perspectiva melhor em relação à produção, em relação a vendas, em relação à gestão de operações e serviços, e o quanto que isso pode contribuir significativamente para que a organização ela tenha um contexto significativo no que tange à questão das qualidades de operações, de serviços e também no seu sistema produtivo. Isso acaba se tornando muito essencial e, consequentemente, um melhor gerenciamento sempre é muito bem-vindo quando se trata aí de uma organização que implementa uma boa gestão de serviços. E isso tem que ser, de uma certa maneira, muito bem fundamentado. Então, essa é a grande diferença que vai fazer na organização como um todo. Por isso que se estabelece critérios muito significativos em relação àquilo que se deseja implementar, aquilo que se deseja estruturar, aquilo que se deseja desenvolver, enquanto uma boa metodologia de sistemas aí, que com certeza vai agregar bastante em todos os níveis de serviço dessa organização como um todo. Então, por isso que tem que ser estabelecido critérios bem claros em relação àquilo que se vai produzir. Bom, essas são as referências bibliográficas. Muito importante que se tenha o conhecimento de toda a bibliografia correspondente à disciplina, para que você tenha um aprofundamento melhor em relação ao seu estudo e isso possa, de uma certa maneira, contribuir para um engrandecimento profissional e pessoal. Então, sempre que possível, consulte a bibliografia correspondente e a partir daí você pode desenvolver novas ideias e novos conceitos para que você tenha um aprendizado mais efetivo e também
muito mais ferramentas de aprendizagem para que você possa aplicar no dia a dia e também na gestão da sua própria vida.